Vamos continuar a nossa aula 2 de Fundamentos 1. Quero que vocês observem essa figura sobre a classificação de artigos hospitalares. Ou seja, nós temos alguns materiais crítico, material semicrítico e não crítico. O que poderia ser esses materiais? Bom, alguns materiais críticos, vamos colocar um exemplo de instrumentos cirúrgicos. É um instrumento que tem bastante contaminação, porque irá ter contato com vasos sanguíneos, tecido, né? E esses materiais críticos, eles deverão ser esterilizados, passar por uma esterilização, tá bom? E os materiais semicríticos é aquele que entra em contato com a mucosa da pele, é um exemplo, inaladores. Mas esses materiais irá ter o processo só de desinfecção, ou seja, lavar com água e sabão e colocar um produto específico e ficar alguns minutos dentro da água, tá bom? Não será preciso fazer uma esterilização. E temos os materiais não críticos, um exemplo, a comadre. Esses materiais, somente limpeza, ou seja, água e sabão e colocar de volta, tá bom? Isso tudo é para não haver contaminação dentro do hospital, tá bom? Temos também essa fonte de infecção relacionada às áreas hospitalares, que temos essas classificação das áreas hospitalares. Nós estávamos falando da classificação de artigos hospitalares. E agora estamos falando das áreas, o local do hospital. Temos também a área crítica, área semicrítica e área não crítica. A área crítica dentro do hospital, colocamos lá um exemplo, a área crítica, o centro cirúrgico. O centro cirúrgico é uma área crítica, onde tem muita contaminação, tá bom? Então eu tenho que ter todos os cuidados, como fazer essa limpeza e também ter os meus EPIs adequados. A área semicrítica é, digamos assim, as enfermarias, onde o local de transmissão é pouco, mas existe, tá bom? Então eu tenho que ter todos esses cuidados na parte de limpeza e também sempre quando eu for falar com o meu paciente ou fazer algum procedimento com o meu paciente, sempre lavar as mãos antes e depois para não haver contaminação. A área não crítica, vamos colocar um exemplo para vocês entenderem a parte da administração, sala administrativa. Ali não tem risco de transmitir alguma doença, né? Então, esses são exemplos da classificação das áreas hospitalares, tá bom? E limpeza e preparo da unidade do paciente. Bom, a limpeza, ela pode ser corrente e terminal. A limpeza corrente, ela é feita diariamente, após a arrumação da cama para remover poeira e sujidade acumulados ao longo do dia. Ou seja, o paciente está lá ainda internado, o pessoal da limpeza irá limpar diariamente, digamos assim, para tirar toda a sujidade, todo aquele acúmulo de, digamos, até resíduo de alimentos, para não haver contaminação. E a limpeza terminal é feita em todo o mobiliário da unidade do paciente e é realizada quando o leito é desocupado. Ou seja, quando o paciente saiu, a pessoa irá fazer aquela limpeza terminal, retirar tudo, jogar água, fazer limpeza do leito, para quando vier outro paciente já está tudo limpinho, tá bom? Temos aqui a técnica de lavagem das mãos. Por que essa técnica de lavagem das mãos? Porque para amenizar a transmissão de contaminação.
Então é necessário fazermos essa técnica de lavagem. Colocar o sabão, colocar entre a palma da mão, o dorso da mão, fazer entrelaçado entre os dedos, tá bom? No dedão, no polegar, até o término. Isso tudo nós da equipe de enfermagem, todos da saúde, tem que fazer essa técnica de lavagem das mãos, tá bom? Isso é necessário para não ocasionar uma contaminação. Temos também como calçar as luvas estéreis. Bom, temos as luvas de procedimento e as luvas estéreis. Essas luvas estéreis é para um procedimento, damos um exemplo, uma passagem de sonda vesical, que irá mexer no trato urinário, e isso nós não iremos pegar uma luva de procedimento, mas sim uma luva estéril, onde tem todos os passos de como pegar e colocar essas luvas. Nós iremos abrir sem triscar, tá? Sempre pegar com a sua mão não dominante, colocar primeiramente, depois com a mão dominante. Quando você coloca a luva, você irá pegar com todo o cuidado para não contaminar também a sua outra mão, até colocar essa luva. Isso é toda a técnica que eu tenho que fazer, e lembrando, não contaminar essas luvas, tá bom? Bom, temos também uma fonte de infecção relacionada ao paciente. Vamos colocar um paciente em uma UTI, ele está entubado, está inconsciente, e esse paciente, digamos assim, ele está vários dias nessa UTI, mas se não realizar a higienização, tanto bucal ou corporal, lavagem dos cabelos, esse paciente pode ter uma fonte de contaminação, infecção, não é verdade? Então, a função da equipe de enfermagem, quando está nessa situação, esse paciente, é preciso fazer a higienização desse paciente, mesmo acamado, fazer lá, digamos assim, o banho no leito, fazer a higienização bucal desse paciente, realizar o banho no leito, tá? E também fazer a lavagem dos cabelos, para não ocasionar essa infecção, risco de contaminação, de infecção hospitalar, tá bom? A equipe de enfermagem faz esse papel também de ajudar com os cuidados, tá bom? Desse paciente. Foi a nossa aula, muito obrigada.